Bom, vamos falar sobre BPM. Daqui a pouco a gente vai chegar no BPMN, ok? BPM é Business Process Management, que é a gestão dos processos de negócios, mais uma sigla para a gente aprender. Que tem aí como conceito, né, a gestão de todas essas atividades que a gente está falando aqui. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre mapeamento, desenho, modelagem, redesenho, tudo isso está dentro do conceito de BPM, que é uma terminologia, foi um modelo construído para que se organize toda essa dinâmica da gestão de processos. Então, a BPM surgiu como uma, uma sigla-mãe, né, que dentro dela, tudo que a gente trabalha tem correlação do que a gente traz como conceito. Né? O mapeamento de processo de negócio, o objetivo é determinar a forma em que os insumos recebidos de um fornecedor são tratados e transformados em produtos que serão entregues aos clientes, cadeia de cliente-fornecedor. A essa informação, chamada de processo, são alocados recursos, materiais, financeiros, pessoas, informações destinadas a promover essa transformação com efetividade. Então, quando a gente fala de gestão de processo, como o processo macro da coisa, a gente vai tratar como um subproduto, ou objeto da BPM, tá bom? E aí, dentro da BPM, a gente tem todas as subatividades que a gente tem que desenvolver, que a gente já vem falando conceitualmente, tá bom? Quando a gente chegar na BPMN, que é a Business Process Model Notation, a gente vai trabalhar algumas identificações dentro do desenho. Tá? Então, a BPM veio como uma metodologia de mapeamento. Então, esse desenho, essas construções de forma, né? Você tem o losango, você tem o retângulo, você tem o círculo, você tem ali os conectores, tudo isso são subprodutos da BPM. Quando você vem com uma notação, você já vem, vou falar disso depois com mais detalhe, você já vem com uma identificação na tarefa. Ou seja, você disse que aquela tarefa ela tem um envolvimento de uma pessoa, se é uma tarefa manual, se é uma tarefa executada pelo sistema, se é um script que é rodado, então entra num processo de detalhamento, tá? Dentro da metodologia BPM. Então, BPM, em suma, é uma metodologia que faz toda essa sintetização dos processos de gestão, tá? De processos, né? Que a gente está conduzindo aqui. Vamos falar aqui sobre algumas coisas importantes e cada aula que a gente começa aqui, a gente tem um aprendizado de um conceito e de uma atividade nova que a gente precisa ter como fonte de aprendizado, que a gente tem que estar ali memorizando o tempo todo, memorizando no sentido de aprender e não de decorar, mas que precisa ser feito aí o uso, né, daquilo que a gente está apresentando. Bom, a importância da modelagem dos processos. Quando a gente fala de BPM, a gente fala da gestão, e dentro da gestão a gente está falando de modelagem, quando a gente fala em modelagem, a gente está falando de desenho. E aí eu trouxe alguns pontos importantes para a gente, sabe, entender da importância disso. Quando eu falei lá no primeiro slide, por que todo profissional de RH e de DP deveria ter conhecimento de gestão de processo, de BPM? Por quê? Primeiro, identificação e eliminação de ineficiências. Aqui você tem
tá? Algumas questões que vão trazer clareza para você. A modelagem do processo permite uma visão clara e detalhada das atividades e interações dentro de um processo. Ou seja, você sabe o que está ali, que deve ser feito, quem são os envolvidos, quais informações estão circulando ali. Ao analisar e visualizar o fluxo de trabalho, é possível identificar ineficiência, redundância ou gargalos. Então, quando você bate o olho no desenho, você fala assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Está faltando coisa aí, tem coisa demais, isso aqui não é dessa área, isso aqui é daquela área. Isso aqui quem faz não é essa pessoa, é aquela. Então, ali você já bate o olho e já começa a identificar as ineficiências. Essa identificação permite a implementação de melhorias significativas, tá? E otimizar a eficiência operacional. Ou seja, bater o olho, você começa a identificar e eliminar as ineficiências. Ponto 2, padronização e consistência. A modelagem de processo, o desenho de processo, ela ajuda a estabelecer padrões, tá? Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Ela permite estabelecer padrões claros e consistências para a execução da tarefa. Então, tudo que você definiu, você constrói padrões. Desenhou, padronizou. É daquela forma que tem que ser feito. Isso garante que as operações sejam realizadas de maneira uniforme, ou seja, um processo realizado por qualquer pessoa vai ser sempre daquele jeito. Quando não tem processo, uma pessoa admite de um jeito, outra pessoa admite de outro, um contrata de um jeito, outro contrata de outro, um seleciona de um jeito, outro seleciona de outro. Quando você tem um processo definido, um treina de um jeito, outro treina de outro. Então, quando você tem isso definido, o que acontece? Acontece que você tem padrão, e com esse padrão todo mundo faz igual. Se alguém, ao fazer, percebeu que tem alguma coisa que não está adequado, essa pessoa pode levantar a bandeira, levantar a mãozinha e dizer, olha, gente, o processo está padrão, todo mundo está executando assim, mas eu entendo que a gente precisa melhorar isso aqui. Lembra que a colaboração, a participação das pessoas faz com que o processo seja aperfeiçoado. Então, também você pode mexer no padrão. E, por fim, padronização contribui para a qualidade dos resultados, produz e reduz a probabilidade de erro. Se você faz conforme foi definido, porque várias pessoas analisaram, gestor de processo analisou, analista de processo analisou, teve conversa com as áreas, com o usuário-chave, teve crítica, teve colaboração, a padronização ela tem uma possibilidade de trazer um resultado muito bom. Muito bom. Tá? 3. Apoio à tomada de decisões. Tá? Decisões estratégicas. Modelagem de processo fornece uma compreensão aprofundada, né? Como as atividades estão interconectadas e contribui para o objetivo organizacional. Então, tudo que você faz como desenho tem que ter uma ligação a decisões estratégicas, ao resultado que se quer com aquela atividade. Permite com que o gestor tome decisões mais informadas e estratégicas, alinhando ao processo com o objetivo estratégico da empresa. A capacidade de visualizar e entender o impacto de mudança nos processos é essencial para a adaptação contínua e alinhamento da estratégia organizacional. Ou seja, tudo que você constrói com o processo, que você ajusta o processo, que você redesenha, remodela e torna isso padrão, a facilidade com que as pessoas têm para tomar decisões na direção daquela atividade, daquele processo, do resultado que aquilo vai entregar, é muito, muito, muito mais prático.